Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025, dia em que as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e de outros países iam começar a valer, mas o presidente Donald Trump decidiu adiá-las por uma semana. O que não atrasa é um novo episódio do resumo semanal de notícias do podcast IDEG, que traduz para você o que está acontecendo de mais importante no mundo das relações internacionais e do CACD. E no episódio de hoje a gente destaca: ameaça à segurança norte-americana, Trump confirma tarifas de 50% e assina documento que considera Brasil uma ameaça extraordinária aos Estados Unidos. Outros países na mira, Índia, China e União Europeia também enfrentam tarifas norte-americanas. E você descobre como cada um respondeu. Endosso a solução de 2 estados. Declaração na ONU defende paz em Gaza e clama por solução duradoura. Enquanto isso, França, Portugal e Canadá anunciam reconhecimento à Palestina. Notícia boa para o Brasil. O país saiu oficialmente do mapa da fome da ONU. A conquista demonstra a importância de políticas públicas internas. E no Sudeste Asiático, Tailândia e Camboja encerram o conflito fronteiriço mais grave dos últimos anos. O cessar-fogo foi mediado pela Malásia, com apoio da ONU, dos Estados Unidos e da China. Então segura aí, porque o episódio de hoje está cheio de conteúdo quente, atual e direto ao ponto. O resumo semanal de notícias do podcast IDEG começa agora! O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva que classificou o Brasil como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional americana. Sim, você ouviu certo. Essa é a mesma linguagem usada por Washington para falar de países como o Irã, Venezuela e Cuba. A decisão confirma a tarifa adicional de 40% sobre uma série de produtos brasileiros, elevando o imposto total a 50%. A justificativa? Segundo o comunicado da Casa Branca, trata-se de uma resposta às supostas violações de direitos humanos no Brasil, especialmente aquelas relacionadas à condução dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Trump alegou que o governo brasileiro teria perseguido politicamente seus opositores, censurado redes sociais e ameaçado a liberdade de expressão, inclusive em relação a empresas americanas como a Rumble e a Truth Social, plataformas ligadas ao próprio Trump. Mas nem tudo virou tarifa. Uma lista de quase 700 itens ficou de fora da cobrança extra. Isso inclui suco de laranja, fertilizantes, veículos, combustíveis e principalmente aeronaves civis, o que beneficiou diretamente a Embraer. Na prática, cerca de 45% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não serão afetadas. A tarifa de 50% atinge efetivamente cerca de 36% das exportações. Ainda assim, um baque forte para diversos setores como o de alimentos, calçados e outros bens industriais. Do lado diplomático, o chanceler Mauro Vieira foi até Washington conversar com o secretário de Estado Marco Rubio. A conversa foi firme. O Brasil considera as sanções e a ordem executiva uma ingerência inaceitável em assuntos internos. Mas Vieira também defendeu a continuidade do diálogo comercial com os Estados Unidos. E para completar o pacote de tensão entre Brasil e Estados Unidos, o governo Trump anunciou também nesta quarta-feira a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. A medida proíbe qualquer cidadão ou empresa americana de realizar transações com o ministro. Na prática, Moraes pode ter bens bloqueados nos Estados Unidos, perder o visto e até ser banido de plataformas online, caso as Big Techs resolvam seguir a diretriz americana. Agora a gente deixa as tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil para te atualizar sobre as tarifas do governo Trump impostas a outros países. A partir da semana que vem, 69 parceiros comerciais serão afetados pelas novas tarifas. O Canadá será taxado em 35% já a partir desta sexta, conforme ameaçado por Trump em carta enviada neste mês.
Antes, a tarifa do país era de 25%. O aumento, segundo a Casa Branca, foi em parte devido ao fracasso em interromper o fluxo de fentanil na fronteira. Já a Índia é alvo de uma tarifa de 25% e de uma bronca pública. Trump acusou os indianos de manterem barreiras comerciais altíssimas e de comprarem energia e armas da Rússia, mesmo com a guerra na Ucrânia. Resultado, além da tarifa, veio uma multa. O valor exato não foi divulgado, mas o recado foi claro: ou muda ou paga. Enquanto isso, as negociações entre China e Estados Unidos em Estocolmo terminaram sem acordo. Houve apenas um compromisso informal de prorrogar a trégua tarifária que vence em 12 de agosto. Trump disse que foi uma boa reunião, mas o impasse continua. E as tarifas seguem altas, você sabe, até 145% para alguns produtos chineses. Pequim também já havia respondido com taxas que chegam a 125% sobre produtos americanos. Agora, quem conseguiu evitar o pior foi a União Europeia. Depois de ameaças de uma tarifa de 30%, o bloco fechou um acordo que reduz a alíquota para 15%. Em troca, os europeus prometeram investir mais de $1 trilhão nos Estados Unidos nos próximos anos, principalmente no setor energético. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o pacto traz estabilidade e previsibilidade, palavras-chave para quem vive de comércio internacional. E o Japão? Aparentemente fez um acordo, mas não fez. Na semana passada, Trump anunciou um grande entendimento com Tóquio, mas dias depois, o próprio governo japonês negou que exista um acordo formal. Tóquio preferiu deixar Trump fazer a propaganda e evitar bater de frente. No fim das contas, a lição é clara. Muitos países têm aceitado fazer promessas vagas ou de longo prazo para ganhar fôlego e evitar tarifas mais pesadas agora. Agora vamos falar sobre a situação da Palestina. A pressão internacional cresce e a solução de 2 estados volta ao centro do debate global. Essa foi a tônica da Declaração de Nova York, divulgada nesta semana na sede das Nações Unidas, durante uma conferência de alto nível convocada por França e Arábia Saudita. O documento pede o fim imediato da guerra em Gaza, propõe um roteiro claro para a criação do Estado da Palestina e reafirma que não haverá paz sem uma solução política duradoura. O encontro reuniu ministros de mais de 50 países e lançou as bases para um plano de transição voltado à reconstrução de Gaza e à unificação do território palestino. O documento contou com o apoio da ONU, da Autoridade Palestina e de parceiros internacionais. O Brasil co-presidiu um dos grupos de trabalho da conferência e endossou a declaração final. O chanceler Mauro Vieira aproveitou a ocasião para reforçar a condenação às violações do direito internacional em Gaza e para defender que mais países reconheçam o Estado da Palestina, a exemplo dos 147 membros da ONU que já o fizeram. E esse movimento está ganhando tração. A França anunciou que vai reconhecer oficialmente o Estado palestino na Assembleia Geral da ONU em setembro, tornando-se o primeiro país do G7 a tomar essa decisão. Portugal e Canadá sinalizaram que pretendem tomar a mesma medida e o Reino Unido declarou que dará esse passo caso Israel não mude de postura. Precisa cessar os ataques, abandonar projetos de anexação e se comprometer com um processo de paz. Já a União Europeia propôs sanções inéditas contra Israel, sugerindo suspender parcialmente sua participação em projetos de inovação como o Horizon Europe. Para justificar a medida, a organização aponta a situação em Gaza e alega descumprimento de cláusulas de direitos humanos previstas em acordo com Israel. A decisão causou forte reação de Israel, que acusou a União Europeia de fortalecer o Hamas. Mas dentro do bloco europeu, países como França, Espanha e Holanda têm pressionado por ações concretas. A Alemanha e Hungria, por outro lado, mantêm posições mais cautelosas. E vale lembrar, o reconhecimento do Estado da Palestina é uma medida unilateral dos países, que não garante assento pleno na ONU ou participação automática em organizações internacionais.
mas é um gesto diplomático poderoso que pressiona por mudanças no equilíbrio das negociações e pode abrir caminho para novas resoluções multilaterais. E uma notícia para ser comemorada: o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome. O anúncio foi feito pela FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, durante a segunda cúpula dos sistemas alimentares na Etiópia. O novo relatório global revelou que o Brasil ficou pela primeira vez desde 2018 abaixo da linha de 2,5% da população em situação de subnutrição grave. Esse número é calculado a partir da disponibilidade de alimentos, da renda da população e do consumo calórico médio. E para entrar no mapa, basta que mais de 2,5% da população de um país esteja em situação crônica de insegurança alimentar. Essa foi a segunda vez que o Brasil saiu do mapa da fome da FAO. A primeira vez foi em 2014, mas em 2018 o país foi incluído novamente. Segundo a ONU, o Brasil teve uma das reduções mais expressivas da pobreza e da fome no mundo nos últimos 2 anos. Foram 24 milhões de pessoas retiradas da insegurança alimentar grave. A pobreza extrema caiu para 4,4%. O desemprego desceu ao menor nível desde 2012 e a renda média da população voltou a crescer. O resultado é consequência de políticas sociais e programas como o Plano Brasil Sem Fome, que combina Bolsa Família, valorização do salário mínimo, apoio à agricultura familiar, incentivo ao emprego e programas de alimentação escolar. No âmbito internacional, o Brasil também tem liderado iniciativas para garantir a segurança alimentar. Durante sua presidência do G20, o governo lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já reúne mais de 100 países. A proposta é simples e ambiciosa: compartilhar conhecimento, tecnologia e financiamento para que mais nações possam trilhar o mesmo caminho. E nesta segunda-feira, a aliança foi reconhecida oficialmente pela ONU na abertura da cúpula em Addis Abeba. O secretário-geral Antônio Guterres chamou a iniciativa de exemplo de liderança internacional e defendeu mais cooperação para enfrentar o que ele chamou de crise de equidade, justiça e clima. Depois de 5 dias de confrontos intensos, Camboja e Tailândia negociaram um cessar-fogo nesta segunda-feira. O conflito, que já é considerado o mais letal entre os dois países em mais de uma década, deixou pelo menos 36 mortos, a maioria civis, e obrigou mais de 130 mil pessoas a deixarem suas casas. A crise começou em uma região de fronteira que é contestada há mais de 100 anos. A escalada ocorreu após explosões de minas terrestres e trocas de acusações entre os dois países. A Tailândia acusa o Camboja de ter colocado as minas recentemente, o que foi negado pelas autoridades do vizinho. A tensão explodiu quando a Tailândia expulsou o embaixador cambojano de Bangkok. Dias depois, os dois países estavam envolvidos em bombardeios aéreos e ataques de artilharia ao longo da fronteira. A boa notícia veio após negociações na Malásia, mediadas pelo primeiro-ministro Anwar Ibrahim, atual presidente da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Com o apoio de Washington e Pequim, Camboja e Tailândia aceitaram um cessar-fogo imediato e incondicional, além da criação de um mecanismo conjunto para implementar a trégua. A ONU também interveio com reuniões de emergência no Conselho de Segurança. O Brasil se manifestou sobre o assunto. O Itamaraty divulgou nota oficial lamentando a perda de vidas e pedindo moderação e diálogo, com pleno respeito ao direito internacional. O governo brasileiro reforçou o apelo para uma solução negociada. E antes de encerrar, não dá para ir embora sem aquela passada rápida por outros destaques da semana. Vamos lá? O Brasil deu início ao processo para se tornar membro pleno da Agência Internacional de Energia, a AIE. O país é membro associado da agência desde 2017 e fortaleceu parceria com a instituição durante seu mandato como presidente no G20 e na preparação para a COP30, iniciativas que têm abordado a transição energética.
E o governo divulgou o relatório de 2025 do projeto Rotas de Integração Sul-Americana, que incorporou todos os estados brasileiros à iniciativa. 16 unidades da federação que não fazem fronteira com países da América do Sul agora passam a fazer parte do esforço de integração regional. A iniciativa busca conectar o Brasil aos países vizinhos, com foco em comércio, logística e desenvolvimento regional. Donald Trump ameaçou sancionar a Rússia se um cessar-fogo com a Ucrânia não for assinado em até 10 dias. Segundo ele, a paciência americana tem prazo e está prestes a acabar. E a China reuniu delegações do mundo inteiro na conferência Solidariedade Global na Era da IA. O destaque foi o apelo por regras globais para a inteligência artificial. Enquanto isso, os Estados Unidos lançaram um plano próprio para buscar a liderança no setor de IA. E assim a gente fecha mais uma edição do resumo semanal de notícias do podcast IDEG. Quer seguir bem informado e conectado com tudo que pode cair no CACD? Então acompanhe a gente em ideg.com.br e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, bons estudos, boa semana e até a sexta que vem.